Conselho de Segurança. Pouco tempo depois de assumir a liderança do Twitter, Elon Musk impulsionou a divulgação dos chamados Twitter Files. Fê-lo através da entrega de uma série de ficheiros internos da companhia que mostram como a rede social tentou restringir a divulgação de uma história do New York Post sobre as relações e negócios de Hunter Biden, filho de Joe Biden, durante a campanha eleitoral de 2020. Este será o tema principal desta edição do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Como habitualmente, aqui na redação da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. O segundo tema vai passar pelo embargo e a fixação de um preço do petróleo russo por parte da União Europeia e as consequências que essa decisão também pode ter. Eu sou Bruno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Committee Republicans have spoken with multiple whistleblowers from numerous schemes involving the Biden family, reviewed Hunter Biden's laptop, and received documents of previously unknown transactions. What we found are business plans aimed at targets around the world based on influence peddling, including with people closely tied to foreign governments like China and Russia. We also found plans based in the United States where the Biden family swindled investors of hundreds of thousands of dollars, all with Joe Biden's participation and knowledge. João, começando por ti esta semana, para os nossos ouvintes perceberem aquilo de que estamos a falar, queres recordar exatamente o que é que foi o caso do computador pessoal de Hunter Biden, aliás, filho de Joe Biden? Bom, como dizem os republicanos nos Estados Unidos, isto vai ser o bombo da festa até ao final do mandato do presidente Biden. É uma história tão complicada que temos de ir por partes e o Vasco vai-me ajudar, que estará, de certo, melhor dentro do assunto. Isto remonta à campanha eleitoral do ano, da última campanha eleitoral, e tem a ver com a política que foi adotada por algumas redes sociais, neste caso o Twitter, em relação à divulgação de material que pudesse ser considerado resultante de atos de pirataria informática durante o período eleitoral. Não vale a pena estar a lembrar como está polarizada e estava polarizada nessa altura a política norte-americana, para perceber que tudo isto tem já uma longa história e tinha a ver também com aquilo que tinha sido as alegações de interferência, entretanto reconhecidas por parte de Moscovo nas eleições anteriores de 2016. Ora, o Conselho do Twitter, peço ao Vasco que me corrija se eu estiver a fazer algum erro factual, tinha decidido, portanto, que teria de haver uma política muito cuidadosa, que alguns diriam eventualmente tendenciosa, em relação à divulgação então de materiais tidos por comprometedores, mas que pudessem ter sido alvo de piratarias informáticas. Surgiu então algum desse material publicado num tabloide de Nova Iorque, que tanto tem histórias muito interessantes e bem trabalhadas, como tem histórias sem qualquer fundamento. Trata-se do New York Post. O New York Post referiu a existência de material altamente comprometedor para o filho do presidente Biden, na altura o candidato Biden, Hunter Biden, que tinha sido obtido através de uma cópia que tinha sido feita de ficheiros existentes no seu computador portátil que ele tinha deixado para arranjo numa loja da especialidade. Era, portanto, material pirateado. Era um computador que tinha sido deixado para arranjar. Sim, e que ninguém o tinha ido buscar depois disso. Ninguém tinha ido buscar e alguém aproveitou, fez cópias desse material, divulgou esse material e jornalistas... Mas que também que depois, ao ver que o computador não era reclamado, o dono da loja alertou o FBI, que foi apreender o material. Exatamente. Ainda tem mais pormenores a história. Temos isso, tinha ficheiros. São pormenores que são importantes para compreender a história. Mas já lá vamos, porque algum do material foi divulgado, são ficheiros comprometedores sobre negócios de Hunter Biden. Convém referir que Hunter Biden é um indivíduo que fez carreira nos últimos anos muito à conta do nome do pai e que esteve envolvido, inclusivamente,
num processo altamente complicado, que ainda decorre, nunca foi devidamente esclarecido, na Ucrânia, que levou a um pedido do então presidente Trump a Zelensky, que tinha acabado de ser eleito nessa altura, que divulgasse esse material, porque era um material comprometedor para Joe Biden. Zelensky não fez que sim nem que não. E material comprometedor que reportava a época de Joe Biden como vice-presidente. Vice-presidente, mas em que o filho tinha negócios como representante e membro da direção de uma companhia do setor energético que tinha feito investimentos na Ucrânia. Portanto, este é o contexto. Este material aparece, ele surge no New York Post e há, então, a difusão através de órgãos de comunicação social e redes sociais. Temos de falar à frente que há uma distinção absoluta e radical entre aquilo que é um jornal, um órgão de comunicação social e uma rede social. E a decisão que é tomada por este Conselho do Twitter, estamos a falar não de um algoritmo, estamos a falar de uma decisão que é tomada a nível da direção da empresa, onde entrava um fator novo para esta história, que é o antigo diretor do FBI, do FBI. Não, o advogado. O advogado, como não estou a perceber? O advogado do FBI. Sim, o James Baker, é isso que eu falar. Sim. Mas não foi diretor do FBI. Enganaste. Sim. Que tinha, nessa altura, passado a integrar este Conselho de Providência Cautelar, chamemos-lhe assim, do Twitter, decidiram que deveria se restringir a divulgação desse tipo de notícias e da notícia que tinha sido divulgada pelo New York Post, dado que se enquadrava no capítulo de material pirateado informático cuja veracidade não estava comprovada. Portanto, esta é a história até àquela Mas data. a história, se eu bem me recordo, não era apenas sobre o filho de Hunter Biden, incluía também detalhes sobre a atuação e ações tomadas pelo próprio Joe Biden nesse contexto da relação do filho com a Ucrânia. Alegadamente. Estamos aí na fase do estamos aí na fase do alegadamente. Nós não sabemos o que é a totalidade dos ficheiros que existiam naquele Se eu bem me computador. recordo, depois o computador mostrava também mensagens trocadas entre esse tal empresário ucraniano e o filho de Joe Biden, em que esse empresário agradecia a Hunter Biden o encontro que teve com o vice-presidente Joe Biden. Joe Biden. E até E tínhamos por terem nus. passado tempos, O nu é fundamental. Tínhamos fotografias também. terem passado algum tempo juntos. De Hunter Biden, no. Portanto, esta é a situação. Há a eleição, Biden é eleito, Trump perde. Mais algum continua a dizer detalhe que não perde. seja importante Algum explicar para o detalhe contexto? ainda, Vasco? esta parte do contexto factual, antes de passarmos ao que aconteceu agora. Penso que é isto, essencialmente. Falta o quê? O contexto que referes é factual, mas acho que é um bocadinho benigno. Pois a parte maligna vamos agora, vamos passar a ela agora, mas é a seguir, não é? Não, no essencial está correto. Agora, acho a forma como tu contaste isto, quer dizer, factualmente correta, mas benigna, mas já lá vamos. Então, a face maligna é esta agora. Um jornalista norte-americano divulgou este mês conversas que obteve, trocas de correspondência eletrónica entre os diversos membros da direção do Twitter, discutindo o que fazer ante aquele caso de 2020. E é isto. Porque Elon Musk, ele próprio, veio a público dizer que não tinha ficado satisfeito com as justificações que lhe tinham sido apresentadas para a decisão tomada durante o período eleitoral e apontou o dedo, então, a Baker, ex-elemento do FBI, referindo a sua proximidade ao então vice-presidente e agora presidente Biden, e portanto que houve aqui um viés contra Donald Trump. Isto dentro da política defendida por Elon Musk, que publique-se tudo,
e publicou-se tudo, porque estes documentos Não, agora... ainda não se calma, estou a falar Ainda em vão relação continuar- às ainda vão continuar trocas, a ser prolongados. em relação às trocas de correspondência eletrónica entre os antigos membros da direção do Twitter. Elas foram publicadas sem omitir nem nomes, nem dados pessoais, ou seja, numa perspectiva que Elon Musk defende de informação, muito parecida com aquela que também defende Julian Assange, que tudo se publique e que se dane. Vasco, duas questões. Uma sobre o que tu achas que falta neste contexto, que o Vasco, que o João bem recordou, e qual é a importância também destas revelações Bom, que talvez que começaria- Elon Musk decidiu fazer. Talvez começaria por aí pelas revelações. As revelações que começaram a sair este fim de semana estão atrasadas, porque, no entretanto, veio-se a descobrir que a pessoa responsável pela divulgação, que estava a fazer efetivamente censura, era o tal advogado James Baker. Quer dizer, portanto, o James Baker estava a impedir que saísse a documentação que Elon Musk exigia e, por conseguinte, Musk despediu. E que acho muito bem. E já volta James Baker, que é um tipo curioso. De qualquer forma, eu acho também que estes documentos confirmam tudo aquilo que suspeitávamos, ou que muitos de nós suspeitávamos, que o Twitter estava empenhado em fazer uma censura sistemática de opiniões, digamos, mais à direita, mais conservadoras, mais associadas ao Partido Republicano. E, portanto, esta ideia de que o Twitter era um espaço relativamente neutro de discussão, isso foi comprovadamente mostrado como sendo falso, e eu recordo foi a razão, ou a grande razão, que Elon Musk invoca para comprar o Twitter. Portanto, de certa forma, o que é aqui importante é aquilo que não é novo, ou seja, é confirmar aquilo que nós já sabemos, que de facto não havia liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão, no caso de opiniões mais à direita, eram efetivamente censuradas. Não se sabia exatamente por quem. Mas este caso não se trata de opiniões, trata-se realmente de um trabalho. Sim, trata-se jornalístico. Não, trata-se de opiniões também. Porque na altura, já explico porquê, mas para além deste caso, estamos a falar de muitos outros casos. Isto era sistemático. O que é interessante neste caso em concreto, o que é o caso em concreto, é aquilo que o João disse. O New York Post, que é um jornal, enfim, que publica coisas falsas e coisas verdadeiras, eu diria como qualquer outro jornal, até inclusivamente não, por amor de Deus, quer dizer, desculpa lá, não, Vasco, isso não se pode dizer. O New York Post anunciou esta semana, anunciou esta semana que Putin tinha caído numa escada com 5 degraus, que sofria de cancro dos intestinos e que estava com a vida por um fio. Ninguém pegou nisso, a não ser o telejornal da televisão estatal portuguesa, na RTP1. Isto não tem credibilidade nenhuma, estamos a falar de um jornal que tem do melhor e do pior. Se já defendeste a honra, eu continuaria e dizia o seguinte: os jornais tabloides têm uma lógica própria, quer dizer, e portanto há um maior ceticismo, um maior sensacionalismo, se quiseres, nos tabloides. Agora, o que eu estou a dizer é outra coisa, é que os jornais chamados de referência, de uma forma geral, hoje em dia também não merecem credibilidade. O New York Times está cheio de mentiras, está cheio de deturpações. Aliás, o que esta discussão em volta do Twitter está a gerar é justamente o problema da credibilidade dos mídias no seu todo. Porque atenção, não foi nos mídias há uma não coisa que são os mídias, jornalismo, e há outra coisa que são as redes sociais. São duas coisas muito diferentes. Eu estou-me a referir ao jornalismo americano em concreto. Não é? E que o jornalismo americano hoje, para todos os efeitos, não há grande... o jornalismo escrito, não há grande divergência de opinião. Não há. Os chamados jornais de referência são jornais que, de uma forma esmagadora e de uma forma absolutamente inequívoca, transmitem um determinado ponto de vista.
Tudo, atenção, penso E que quem- nos Estados Unidos ainda há mérito nesses jornais, sejam eles com um ponto de vista mais à direita ou mais à esquerda, de grande distinção entre aquilo que é a matéria factual, a matéria de opinião, apesar de haver notoriamente um viés. Os Estados Unidos não têm jornais nacionais, com exceção apenas do USA Certo. Então, Today vamos e do Wall continuar Street com esta Journal. história. Vamos continuar com esta história. O New York Post publica esta notícia sobre o computador do Hunter Biden e diz que o computador contém eventualmente dados um bocadinho complicados para Joe Biden. É nessa altura que o Twitter censura, invocando, sem qualquer tipo de prova, invocando a pirataria. O que é interessante, porque quando o Twitter invoca a pirataria, este advogado do FBI invoca a pirataria, na realidade o FBI já tinha o computador há um ano, portanto o FBI sabia que não havia pirataria nenhuma naquela notícia. Ele, estava nesta a altura, não mentir. está no FBI, mas está no Twitter. Oh, não eu sei que ele não discursa as duas estava- coisas, apesar de, obviamente, haver Mas, sempre João, fontes tem e calma, canais de tem contacto. calma, tem Espera, calma. espera. Eu disse que a tua versão era benigna, a minha não é, não é? Já agora, deixa-me então ir ao James Baker. O James Baker era o principal advogado do FBI durante o período muito complicado, diria eu, onde surgiu o chamado dossiê Steele, não é? Que era supostamente aquele espião britânico que compôs um dossiê sobre Trump a apontar uma série de ligações à Rússia que Trump tinha. Esse dossiê foi totalmente desacreditado hoje, não é? Portanto, as provas que surgiram nestes últimos anos demonstram que tudo aquilo era falso. No entretanto, essas mesmas alegações que vinham nesse dossiê foram utilizadas para gerar aquilo que se chama mandatos FISA. FISA são tribunais, na prática, secretos, que podem emitir mandatos de busca, etc., que o FBI comprovadamente utilizou para atingir a campanha de Trump, nomeadamente no caso do Flynn. Não é? Isto hoje está tudo absolutamente desmascarado. A pessoa que estava no centro disto tudo era James Baker, que também esteve presente anteriormente, quando houve o problema da Hillary Clinton com os e-mails, etc. Portanto, ele tem um historial de envolvimento político, de condicionar politicamente os casos e as investigações nos Estados Unidos. Se virmos apenas por esse lado, porque ainda há o outro lado de, precisamente na época a que tu estás a referir, termos a campanha de desinformação russa que levantou precisamente o problema de existir imenso material cuja veracidade não era possível de comprovar, espalhado via redes sociais e também alguns órgãos de informação. Portanto, temos desinformação russa e desinformação do FBI. Exatamente. Sim, mas há uma pequena diferença, é que o FBI é um órgão do Estado, quer dizer, é uma polícia do Estado americano. E, portanto, temos o FBI a brincar à política e a tentar condicionar as coisas. Não só uma polícia, mas também uma parte de informações. Claro. E informações internas contra terrorismo interno, contra espionagem interna. E mais uma coisa, eu recordo também que não estamos apenas a falar do Twitter e deste caso em particular. Estamos a falar de uma prática sistemática. No outro dia, há coisa, sei lá, de um mês e pouco, o Zuckerberg foi ao Joe Rogan e disse que o FBI aconselhou também o Facebook a suprimir todas as referências ao tal computador do Hunter Biden por causa da contra-informação russa, da desinformação russa. Aliás,
Quando o Twitter toma esta decisão e o Facebook, surgem 55 personalidades apresentadas como peritas, entre os quais estavam 5 ex-diretores da CIA, alguns do FBI, a dizerem que era desinformação russa. Que o computador, a existência do computador, a existência dos dados no computador era desinformação russa. Todos esses elementos estavam próximos do Partido Democrata e desta pequena elite do FBI que tem andado a condicionar as investigações, tem feito isso, fez isso com o laptop, tem feito isso com as revelações tremendas, não é? Dos segredos nucleares de Trump, que já ninguém ouviu nada mais nas últimas semanas, parece que desapareceram. Quer dizer, há aqui um problema. Temos de chegar a uma conclusão sobre o que é este caso, não? Sim, mas eu estou a chegar à conclusão. A conclusão é que há um grupo de pessoas politicamente motivadas, e não é só o James Baker, é um deles, dentro do FBI, que estão a utilizar o poder que têm para condicionar a democracia americana. Quer dizer, e esse é o problema, porque depois não foi apenas o Facebook e o Twitter que suprimiram esta notícia, que teria sido importante, não sei se seria decisiva ou não, mas importante era, e depois o CBS News, a ABC e todos os restos dos órgãos de informação, o New York Times, estão a ver se 55 dizem que é desinformação. Portanto, isto, eu acho que estamos ainda longe e mais tarde já vieram reconhecer que não era quer dizer, não tinham outra alternativa, não é? Só lhes fica bem 2 anos depois reconhecerem aquilo que toda a gente já sabe. Agora, há aqui um problema muito sério, que é esta ligação entre, não é só o FBI, também o Departamento de Justiça nos Estados Unidos, entre as elites do Partido Democrata e a comunicação social. É por isso que Elon Musk, e bem, compra o Twitter e começa a demonstrar as provas que revelam aquilo que, pelo menos, eu e muitas pessoas já sabíamos há muito tempo. Isto não é uma surpresa. Conclusão. O FBI tem no seu seio, na sua direção, teve e, eventualmente, ainda tem pessoas cujo viés político é essencialmente democrata, segundo afirma a oposição conservadora e republicana nos Estados Unidos, e é o que se poderá tirar destas... Não, João. Não deturbas o que eu digo. Quer dizer, os investigadores serem democratas, republicanos, independentes, do Partido Comunista, seja o que for, é igual ao litro. Não, o problema... eu disse que o seu viés favorece os democratas nos Estados Unidos. O que implica um enviesamento, uma manipulação de instituições do Estado que se criam independentes. Podemos dizer que não há grande novidade aqui. Que isso é uma constante da história norte-americana em relação aos seus serviços de informação e, por mim, eu não vejo aqui novidade maior, nem me custa admitir que assim seja. O que me interessa a mim, e penso que deverá interessar a maior parte das pessoas, tem a ver com aquilo como esse viés, esse tipo de manipulações passa depois para aquilo que é a comunicação social, o jornalismo, e nós temos de definir o que é jornalismo, porque senão elaboramos numa extraordinária confusão. E se de facto, no caso dos Estados Unidos, afirma o Vasco, e eu tendo a concordar com ele, o grosso dos órgãos de informação ditos de referência tem presentemente um alinhamento muito mais favorável a teses liberais do que propriamente a valores conservadores, e sobretudo em relação aos valores profundamente reacionários e fascisantes que agora parecem começar a predominar no Partido Republicano. Não acho. Isso é um bocadinho excessivo, mas pronto, também. Trump e toda mas uma o problema não é as tendências pessoas nos jornais, o problema é censurar os outros. Eu não estou a falar em censurar, atenção, mas é o que está os jornais, mas nós não podemos falar de censura no caso dos jornais, tu estás a falar de censura no caso de uma rede social. Ora, uma rede social não é um jornal. Um jornalismo é uma atividade, é um conglomerado de entidades, de empresas que participam, que se caracterizam por ter uma atividade que é o produzir, o divulgar matéria noticiosa e que têm formas de financiar essa atividade que têm evoluído ao longo do tempo. Tradicionalmente, a grande imprensa internacional,
nós conhecemos, quer em Portugal, quer no Japão, quer nos outros países, ela surge com a Revolução Industrial, a partir do século XIX, com a alfabetização das massas, que lhe permite, através das receitas da venda de jornais ao público, que nós chamamos a venda em banca, e através das receitas da publicidade, manter um negócio que, por si, é frutuoso. Como é que isso funciona? Não, mas é que muita gente não sabe. E a partir daí nós tivemos uma evolução que, para fazermos curta uma longa história, a partir da difusão da internet alterou o modelo de negócio da maior parte dos meios de comunicação social. Hoje em dia, a maior parte das pessoas têm capacidade para serem elas próprias, independentemente de qualquer outro constrangimento, veicularem quer aquilo que consideram ser uma notícia, quer aquilo que consideram ser uma opinião. E é neste mundo que nós vivemos. E, obviamente, muita dessa opinião e muitos desses factos e alegados factos que se discutem nas redes sociais, eu estou a falar das grandes redes sociais, como o Facebook, o Weibo, o Twitter, são trabalhadas a partir de muito do que é material que surge nos jornais, nas televisões, nas agências de informação. Os jornais que produzem o que aparece nas redes sociais. O que frequentemente é um erro editorial de imensa escala, mas não vamos entrar por aí, porque isso seria nós dois a estarmos aqui a discutir com, por exemplo, o diretor de uma revista, que teríamos de estar a explicar como é que se faz isso, e teríamos de estar a trabalhar com exemplos muito precisos durante horas quase para conseguir-se perceber como é que é essa interação entre aquilo que se... transformar isto então, mas deixa-me recentrar aqui um bocadinho a discussão. Mas deixa-me recentrar aqui um bocadinho a discussão, que estas revelações, sobretudo tendo em conta que podem conter a história, aliás, as informações que estariam no computador de Hunter Biden poderiam conter informações sobre Joe Biden, podem aumentar a intenção republicana de agora com uma maioria na Câmara dos Representantes de iniciar um processo de investigação ou de eventualmente um impeachment sobre o Presidente. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer. Foi assim que abrimos o programa, com mais um ano. É isso que vai acontecer. Mas em relação àquilo que o João disse, só aqui talvez não sei se é uma discordância não, mas já, de facto há uma diferença entre as redes sociais e os jornais. As redes sociais têm o estatuto de publishers, e, portanto, não estão no negócio de fazer notícias. E quando se tem este tipo de política, que na prática é censurar ou é privilegiar uma linha editorial, uma linha de opinião, deixam de ser publishers, passam na prática a ser equivalentes a jornais e, portanto, eu acho que uma das coisas que o Congresso havia de fazer é alterar a legislação e integrar no estatuto Não creio de que se publishers. possa ver assim e muito menos centrar isto exclusivamente no caso dos Estados Unidos, porque nós temos... João, deixa-me só continuar, rapaz. Mas já pensei que tinhas terminado, peço desculpa. Não. Agora, relativamente aos jornais, eu talvez não tenha sido claro. Eu não tenho nenhuma objeção a que os jornais tenham linhas editoriais, desde que sejam absolutamente identificáveis. Quer dizer, nós lemos o Guardian, sabemos que é um jornal de esquerda, lemos outra coisa qualquer, sabemos... Não há problema nenhum. O problema está na tentativa de censurar, de cancelar opiniões de um determinado espectro político. É isso que está a acontecer, porque a cultura do cancelamento, os mecanismos do cancelamento e as tentativas do próprio governo americano, através daquele board que criaram dentro do Departamento do Interior, não é? Estão-se a recordar disso há uns meses atrás? Sim, mas nós podemos ficar até por Portugal. Portanto, há uma tentativa para... quer dizer, que está assente numa coisa fantástica, que é a desinformação. Quer dizer, muitas vezes a desinformação é simplesmente uma opinião alternativa. Portanto, eu defendo o pluralismo, eu defendo que as ideias sejam expressas, mesmo as que o João considera fascisantes. Quer dizer, mas o que eu vejo aqui nisto tudo é uma tentativa de limitar a primeira emenda, isto é, o direito de expressão política. Não estou a dizer que as pessoas devam ter o direito de expressão absoluto, não é isso que eu estou a dizer, mas de direitos de expressão absoluta política. E há aqui não quero usar a expressão complô, mas há de facto um complô, uma convergência entre agências do Estado Federal
entre um determinado partido político e as redes sociais, os jornais. Quer dizer, e o que me choca nisto é que, historicamente, o João diz, historicamente sempre foi assim. Não, é certo, tivemos casos, o J. Edgar Hoover, no FBI, é o caso mais Mas não é preciso óbvio. falarmos só dos Estados Unidos, nós temos França, nós temos o presidente Mitterrand, que tinha uma filha fora do casamento, que vivia à conta dos dinheiros públicos, e a história é essa. Mas, curiosamente, os jornais franceses também nunca investigaram isso, como nunca investigaram. Toda a gente sabia questão... e ninguém publicava. Olha, eu como jornalista, em 40 anos, já vi os porcos a voarem. Também já vi crocodilos, em alguns casos publiquei, e também vi crocodilos a voarem, só que voavam mais baixinhos, como dizia uma velha anedota soviética. E uma coisa é aquilo que, segundo regras deontológicas precisas, se publica num órgão de comunicação social e que pode ser aferido pela sua qualidade de análise, que evolui, obviamente, historicamente. Nós, no passado, não publicávamos nus, nem dizíamos que qual era aquilo, como é que se chama agora, a orientação sexual de determinadas pessoas. Hoje em dia, isso diz que aponta para a corrupção de Joe Biden. Mas atenção, mas nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Eu quero já saltar um pouco desse caso limitado ao universo americano, que tem, de facto, o presidente Biden, tal como o vice-presidente Biden, sempre tiveram um problema com aquele filho que, como muitos outros... Não é um problema com o filho, é um problema com o Biden. Atenção, eu disse, o presidente Biden, o vice-presidente Biden sempre teve um problema com aquele filho. Esse seu filho. Não é isso. Porque o filho por isso é que suprimiram a notícia, João. Mas espera aí, mas eu estou a dizer que sim. Suprimiram a notícia porque aquilo aponta para a corrupção do próprio Biden. Mas a supressão da notícia é possível justificar no contexto da época, porque nós estamos a falar de um período de eleição, é um período de campanha eleitoral em que existe imenso material a dizer, não é apenas o caso de Biden, é o caso também de, foram muitas outras acusações que foram feitas. Mas no mínimo dos mínimos, eu pensaria que havia um dever... Mas espera aí, uma coisa é o órgão de comunicação social, outra coisa é a rede social. Este caso é um caso de autocontrole, autorregulamentação mal feita por parte de uma rede social que envolve um caso político relevante, que é a eventual troca de favores, corrupção do presidente Biden. Está a falar de outra coisa. Não, estou a falar de outra coisa, não é? Não está a falar da rede social, está a falar da ausência de investigação subsequente por parte dos outros órgãos de comunicação social. Exatamente. Mas isso é outra coisa. Nós na rede social estamos ou não de acordo? Penso que sim. Penso que sim, não? Ok. Então deixa-me explicitar. Então passemos lá. O problema com a censura por parte do Twitter é que criou um pretexto que foi utilizado pelos restantes jornais e outro tipo de comunicação tradicional para nada investigar. Ou seja, os jornalistas sérios, como tu dizes... Não é verdade. Isso não é verdade. Isso não Mas é verdade. Que é verdade. Há alguns órgãos de informação, vou apenas citar do SCLI, e que têm o tal pendor democrático, como tu afirmas, e bem, o New York Times e o Washington Post, nessa altura, não publicaram a informação porque consideraram não comprovada como alvo de um ato de... Vasco. Fazer grandes títulos de jornal é a coisa mais fácil do mundo. Nós tivemos um exemplo em Portugal. Não sou jornalista, mas sei que... Nós tivemos um caso em Portugal, podemos falar dele porque este é um jornal que não existe, o Independente, que te fazia manchetes dizendo depois que fulano tal não respondeu à nossa redação, quando lhe telefonavam meia hora antes do fecho do jornal a perguntar, olha, nós vamos publicar isto, o que é que tem a dizer sobre o assunto? Agora não digo nada. Portanto, isto é uma escola que existe muito. Fazer grandes títulos é fácil. Agora depois, quando se vai a ver qual é o miolo da notícia, quais são as fontes, quando fazes a crítica interna e a crítica externa dessa fonte, isso já fia mais fininho. Eu não posso publicar 2 anos para o CBS News reconhecer que aquilo era verdade, João. Mas eu não tenho nada, eu não sei qual é o procedimento interno da CBS News. 2 anos? Não achas isso estranho? Não acho. Não achas estranho a Casa de Branca durante 2 anos dizer que não era verdade, que era uma distração? Atenção, isso é a vertente política. Os políticos estão a mentir todos os dias. Sim, mas os políticos mentem, os porta-vozes dos políticos mentem perante uma plateia toda de jornalistas e ninguém levanta a questão. Uns investigam, outros não. Os únicos que levantaram a questão foram os tipos da Fox. Outros não investigam. E nós temos uma investigação que foi feita por parte desses jornais
que teve a ver com a credibilidade da própria alegação. Não se pode Era pôr... muito credível. Mas era muito credível como? Era tu, não muito tinhas, tu não credível. tinhas sequer feito a perícia a esse computador. Tu não tinhas FBI, acesso a esses fecheiros. Vasco, nós temos de encerrar o assunto, que eu estou a dizer que não e tu estás a dizer que sim. Vamos E encerrar não saímos o assunto. daqui. Não podemos encerrar o assunto contigo só se tu a falares e monopolizares a coisa. Então, Vamos lá continua. ver. O computador estava nas mãos do FBI há um ano. Há um E ano. o FBI, eu estou a falar dos jornais, não estou a falar do FBI. Sim, mas Continua. qualquer jornalista, em princípio, tem fontes no FBI que pode... Vasco, o jornalismo não é assim. O jornalismo não é assim. Vasco, Era bom que fosse isso é assim quem tão tem fácil. mentalidade conspiratória, que quer dizer que estão todos feitos uns com os outros. Olha, eu não sei se tem mentalidade conspiratória ou não. A única coisa que eu sei é que aquilo que temos andado a dizer durante os últimos anos está a ser confirmado por aquilo que está a sair e outras coisas seguramente vão ser confirmadas, porque há de facto um ataque à liberdade de opinião e esse ataque, curiosamente, vem das pessoas, vem da esquerda, que nos anos 50 se queixava do McCarthyismo, dos anos 60 se queixava de outras coisas e durante décadas a esquerda estava muito preocupada com a liberdade de expressão, deixou de estar. Eu estou a falar da esquerda americana, aqui não estou a falar da portuguesa ou outra, não é? E isso é que eu acho preocupante para a democracia. E, portanto, vir o Joe Biden dizer que Trump é uma ameaça à democracia, não, as ameaças aparentemente estão na Casa Branca. Não, Trump é temos- obviamente já uma ameaça à temos- democracia. já Ainda para esta um- semana para disse além da que corrupção. se deveriam cancelar até o que estava estipulado na Constituição norte-americana, tendo em conta aquilo que foram os procedimentos. Chama-se ironia. A ironia. Trump é um indivíduo muito dado à ironia, como toda a gente Por sabe. acaso é. Sim. Mas, por acaso, estamos já a ficar com pouco tempo e ainda como temos tu uma sabes, não outra há questão mecanismos para suspender a para Constituição falar americana. rapidamente, portanto, de uma questão relacionada com a Ucrânia para outra relacionada com a guerra da Ucrânia. Esta semana entrou em vigor o embargo da União Europeia ao fornecimento de petróleo russo por via marítima, a medida que limita o preço desse mesmo petróleo ao valor máximo de $60 por barril. Esta é uma medida que faz sentido nesta altura? Que sentido fará, mas vamos lá ver o que é. Primeiro, O objetivo será, à Eu partida, sei. retirar recursos ao eu lado sei, russo em solidariedade com a Ucrânia. certo, quer dizer, faz sentido, mas ninguém sabe se vai funcionar. E faz sentido porquê? Porque o que a União Europeia está a tentar fazer é castigar a Rússia, ou seja, reduzir a receita do Estado. O problema é que este teto de 60 euros ainda permite, $60 permite que haja uma margem significativa de lucro para as empresas. Não é? Custa sensivelmente $40 a retirar um barril, vão vendê-lo por 60. E, portanto, aqui a ideia é tentar equilibrar os preços internacionais. O problema é o seguinte, é que não depende só da Rússia, isto é, o OPEP Plus o que vai fazer é reduzir a produção. Essa redução da produção vai aumentar o preço. Portanto, mesmo que os russos exportem menos, continuam com uma receita significativa, ou melhor ainda, que foi aquilo que aconteceu com o gás. Portanto, o problema é que os mecanismos que estabelecem o preço internacional não são assim tão simples. Agora, dito isso, há outras coisas que eu acho que são problemáticas. O aumento de preço que poderá resultar deste cap, deste teto, vai afetar os países da OCDE menos do que o terceiro mundo. Quem vai ter problemas com esta decisão que a União Europeia tomou é os países em vias de desenvolvimento. Eu recordo-vos que há coisa de um mês atrás, o Paquistão lançou um concurso para gás natural. Não teve uma resposta a esse concurso de fornecimento. Porquê? Porque com as limitações que estão a ser colocadas às exportações russas, os países europeus têm ido buscar fornecimento e têm criado, na prática, escassez para países mais vulneráveis, como é o caso do Paquistão. Isso é a primeira coisa. E depois tudo isto depende da capacidade, depende dos seguros e depende dos petroleiros. O que está a ser feito não é um embargo, digamos,
ao petróleo russo, porque ele continua a entrar através de Oleodutos. Oleodutos. Oleodutos, era essa a palavra que me faltava. Agora, o que é importante no teto não é o preço em si, é o facto de a União Europeia, a OCDE e a Austrália estarem a impor esta sanção no âmbito dos seguros, sobretudo dos seguros, para um petroleiro levar a sua carga de ponto A a ponto B custa muitas vezes milhões, centenas de milhões, porque os seguros têm de cobrir tudo, incluindo, eventualmente, não é, acidentes, derrames que custam milhares de milhões para limpar. E, portanto, eu fui ver isto e vi que 97% dos seguros são instituições financeiras ocidentais, europeias, americanas, britânicas. Os restantes países, as instituições financeiras nos outros países, têm uma cota marginal porque não conseguem absorver os custos que eventualmente resultariam desses. Portanto, isto é que é o problema. Como é que a Rússia pode contornar isto? Bom, obtendo seguros e transporte de países terceiros ou das suas próprias instituições financeiras. Se assim for, não há razão para os chineses e os indianos não comprarem o petróleo a um preço superior ou podem até recorrer a outro mecanismo, que é promessas de futuros e coisas assim, e portanto eu não sei, quer dizer, não sei se isto vai funcionar, mas a bom rigor ninguém sabe, porque o mecanismo do estabelecimento do preço do petróleo é tão complexo, depende de tantas variáveis, que ninguém tem certeza se isto vai funcionar ou não. E isto pode ter consequências para os preços praticados na Europa, nos combustíveis na Europa, por exemplo? Tem. É que, para além daquilo que o Vasco disse, temos ainda a considerar a frota clandestina de petroleiros, que é bastante vasta e que tem estado bastante ativa nos últimos tempos, e temos de considerar a capacidade de absorção por parte de outros mercados, como é o caso do mercado chinês e do mercado indiano, que aumentaram as suas vendas de petróleo vendido com grande desconto por parte da Rússia. A influência que tem sobre os preços europeus tem a ver com se de facto vão continuar a existir fornecimentos ou se serão ou se ficarão operacionais oleodutos que não estão a ser utilizados, como é o caso, como há casos a restar na Turquia, e se esta recusa russa de formalmente efetuar transações de petróleo com todo e qualquer país que adira a este limite máximo, que é um limite alto, de $60 por barril, virá ou não a ter efeito na Europa. Não implica que se esqueça que a percepção é, às vezes, muito mais importante que a realidade. O presidente Macron, em França, está a atravessar uma dificuldade tremenda para conseguir fazer ver à população aquilo que ele considera o ponto de vista politicamente correto, ou seja, de que as atuais faltas de combustível, por exemplo, que se registram em França, de diesel, de gasolina, de gasóleo, não têm a ver com estas questões do mercado internacional, são uma questão interna, mas a opinião pública não está convencida disso, assume que isso é já uma consequência deste tipo de imposições que são feitas à Rússia, e aí entra também a grande campanha de desinformação russa, que utiliza todos os meios possíveis para fazer ir nesse sentido a percepção da opinião pública através daquilo que estávamos a falar há pouco, das redes sociais e através da pressão e da simpatia que determinados grupos políticos e meios de comunicação social com pontos de vista favoráveis a esses grupos políticos venham a desenvolver. E isso deixa na penumbra um outro fator, que é o fator corrupção. O fator corrupção que nós aqui em Portugal temos extraordinária dificuldade em perceber que tem um impacto económico monstruoso, está sempre a ser demonstrado cotidianamente.
Nós temos esta semana o caso absolutamente estrondoso do presidente Cyril Ramaphosa na África do Sul, que tem uma história de um roubo que é feito numa quinta sua e dos dinheiros que estão envolvidos, que é ainda mais fabulosa do que as alegações do antigo primeiro-ministro José Sócrates. Nós temos a atual vice-presidente e antiga presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que, apesar de ter imunidade, foi condenada a 6 anos de cadeia por um processo complicadíssimo que se arrasta há décadas entre ela e o seu falecido marido, de favorecimento de corrupção em obras públicas, que também apresenta valores absolutamente extraordinários. Nós temos o caso de empresas como a Glencore, que chegou a um acordo para um pagamento de uma indemnização ao Congo por também atos de compra de Só para terminar, João. funcionários públicos. Para terminar, temos obviamente Moçambique, em que o filho do antigo presidente Kebuzi, responsável pelos serviços secretos, tem o escândalo dos milhões, que são 2 mil milhões. Então de aproveita o teu embalo e vou-te concurso. pedir para passar já as tuas sugestões para esta semana. Vou passar a uma sugestão que não tem a ver com redes sociais ou com alta qualidade de literatura. O Vasco tem umas coisas excepcionais para apresentar a seguir. Vou só recomendar um livro, que é um livro sobre o tema de racismo. Racismo na história portuguesa. Nós temos uma investigação que fez a época de Francisco Bettencourt, chamado precisamente do racismo, mas temos também agora traduzido para português um estudo que apresenta elementos novos de um grande investigador francês, Jean-Frédéric Chope, que se chama Para uma História Política do Racismo, que tem a particularidade de investigar as raízes que ele considera profundas, medievais, de práticas racistas em Portugal, que depois alargaram por toda a Península Ibérica. É uma edição da Tinta da China, é altamente recomendável para ir àquilo que são as raízes mais fundas, historicamente, de práticas de racismo na Europa. João, Vasco. Eu sobre corrupção só tenho 2 palavras: Joe Biden. Hunter Biden. Não, Joe Biden, disse bem. Pronto. Dizendo assim, família Biden. Família Biden. Joe Biden. Bom, eu já comecei a entrar na época, não é? Estamos no Natal e, portanto, estamos na altura de relaxar um bocadinho. Trouxe 2 títulos inspirados por grandes referências da banda desenhada europeia, o Hugo Pratt e o Edgar Jacob, e ambos trazem-nos de novo, ou permitem-nos revisitar figuras clássicas, nomeadamente o Corto Maltese e o Blake e Mortimer, que é, devo dizer, o meu favorito. Curiosamente, estes 2 livros que acabam de sair, ambos têm como palco da ação Berlim. Só que, no caso de Blake and Mortimer, a história decorre durante a Guerra Fria, 1963, e no caso do Corto Maltese é uma história de procura de um assassino em 1924, períodos muito diferentes. Não são, eu sei que muitas vezes as pessoas dizem não são os autores originais, mas tanto um livro como o outro estão no espírito e dos autores originais, e acho que são bons complementos ou boas adições às aventuras de Blake Mortimer e do Corto Maltese. Muito bem, é por aqui que termina aquela que é provavelmente a mais longa edição do Conselho de Segurança. Nas bancas está também já a edição da sábado, que nos traz esta semana uma reportagem sobre o mistério à volta da morte de um jovem modelo em Setúbal. Como habitualmente pode ouvir este podcast quer no site da sábado, quer nas plataformas do Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.